Olá, bem-vindo ao estudo da semana 13 da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz, da Espanha, e a Igreja do UNASP, São Paulo. O título da lição desta semana é Iluminados com a Glória de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre como a terra se iluminará com a glória de Deus e vamos pensar um pouquinho sobre a urgência que nós temos de compartilhar essa luz em meio aos eventos finais. Você já parou para pensar no quão incrível é a luz? Ela tem o poder de dissipar as trevas, de revelar a verdade e de nos guiar em nosso caminho. Quando eu penso na luz, eu me lembro do versículo para memorizar desta semana. Apocalipse 18:1 diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Nós sabemos ou não sabemos exatamente como ou quando os eventos finais vão ocorrer, mas o que nós sabemos é que existe uma batalha espiritual em andamento, em curso, que nos cerca a cada dia. Nesse contexto, nós somos chamados a ser portadores da luz de Deus e a compartilhar essa luz, essa verdade de Jesus com aquelas pessoas que estão perdidas nas trevas. Isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em João 8,32, quando ele disse: e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Deus escolheu a Igreja Adventista para compartilhar essa mensagem de esperança com o mundo. Essa é a missão da Igreja. Nós não fomos escolhidos para termos a exclusividade da salvação, mas sim para uma missão. Mas para fazer isso de forma eficaz, nós precisamos nos converter à verdade como ela é em Jesus e permitir que a luz do Evangelho nos transforme a nossa vida pessoalmente. É fundamental que tenhamos uma experiência pessoal com Cristo. Pense na história do Êxodo, quando Moisés pediu a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus então revelou a sua glória a Moisés, mostrando o que a ele? Deus mostrou a sua bondade, misericórdia e graça. Esta é a glória de Deus. Essa mesma glória é a que brilha no Evangelho eterno, que está centrado na morte de Cristo no Apocalipse, né? Essa é a garantia que nós temos da salvação, o amor, a graça, né? a misericórdia de Deus. Assim como um farol orienta os navios na escuridão, a luz da glória de Deus nos guia e nos capacita a compartilhar essa luz com as outras pessoas. A nossa vida deve ser transformada primeiramente pelo Evangelho eterno. E assim nós passamos a refletir a glória de Deus, da mesma forma como o anjo de Apocalipse 18:1 ilumina a terra com a sua glória. A lição de hoje nos convida a refletir sobre a nossa responsabilidade como portadores da luz de Deus neste mundo escuro. Que nós possamos ser fiéis em compartilhar a verdade de Jesus, né, e nos manter firmes em meio aos eventos finais, sabendo que no fim a glória de Deus prevalecerá e a terra toda será iluminada pela sua presença. Hoje nós vamos refletir sobre a importância de estarmos preparados para a crise final e manter a vigilância espiritual neste mundo que está se aproximando do fim. Os eventos finais estão à nossa volta. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas distraídas, né, distraídas com suas próprias preocupações, seus interesses, né, conversando, quem sabe, ocupadas com tantas coisas, sem perceber um perigo iminente que se aproxima. É nesse contexto que Paulo nos exorta a sermos filhos da luz e a não sermos pegos de surpresa pelo dia do Senhor como um ladrão no escuro. Ser vigilante e sóbrio significa manter a mente e o coração alertas para os sinais dos tempos, né? Os olhos abertos para as profecias, prontos, né, para enfrentar os desafios espirituais que vão surgir à medida que o fim se aproxima. Isso implica em muita oração sincera, genuína, buscando a orientação de Deus, né, e estando cientes da nossa necessidade de depender dele a cada passo. A história das profecias bíblicas, né, como a sequência dos reinos em Daniel 2, por exemplo, isso é uma evidência de que nós podemos confiar na palavra de Deus e nas profecias que ele nos deu. Essas profecias nos dão uma visão divina do que está por vir e nos dão também uma base sólida para a nossa fé. Então, o que significa não dormir como os demais, de acordo com a Bíblia?
significa que devemos estar espiritualmente despertos, conscientes das armadilhas espirituais e das tentações que o inimigo coloca em nosso caminho a cada dia. Se estivermos adormecidos, distraídos, poderemos acordar através de uma iniciativa, através da oração, através do estudo da palavra, da comunhão com outros cristãos que compartilham o mesmo desejo e a mesma esperança que nós. Ellen White nos lembra de que nós que conhecemos a verdade deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 26. Portanto, é essencial estarmos vigilantes e sóbrios, preparados para enfrentar os desafios espirituais que estão se aproximando. A lição de hoje, portanto, é um convite a refletir sobre a nossa preparação para a crise final e a importância de manter a vigilância espiritual. Não se distraia. Seja um filho da luz, pronto e atento para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, que está às portas. Segunda-feira, conhecer a verdade. Hoje nós vamos refletir sobre o poder transformador da verdade e a importância de conhecer e viver a verdade como é apresentada na Palavra de Deus. Não é apenas conhecer, mas principalmente viver. Nós estamos num mundo cheio de enganos e mentiras, e é fácil sermos arrastados pela correnteza de falsas doutrinas, de ensinamentos equivocados, tradições humanas. No entanto, Jesus nos prometeu que a verdade os libertará, como ele disse em João 8,32. Mas o que isso realmente significa? Ser livre nesse contexto significa experimentar a liberdade espiritual que vem de conhecer e aceitar a verdade de Deus. Isso inclui a verdade sobre o amor de Deus, sobre o plano da salvação, sobre os mandamentos. Quando nós permitimos que a verdade de Deus entre em nosso coração, em nossa mente, nós somos libertados dessas amarras do pecado e das falsas doutrinas, dos enganos que muitas vezes podem nos impedir de viver uma vida abundante como Deus planejou para nós. O apelo de Deus para fugirmos dos erros de Babilônia, e caminharmos na luz da verdade eterna. Esse apelo nos lembra da importância de nos apegarmos à Bíblia, de seguirmos os ensinamentos da Bíblia. Isso é especialmente crucial à medida que nos aproximamos dos eventos finais e enfrentamos o desafio de resistir àquilo que o Apocalipse chama de a marca da besta, e a influência crescente do poder antagônico a Deus. A lição de hoje é um convite para refletir sobre como a verdade de Deus tem impactado de fato a nossa vida e nos libertado do engano e das mentiras do inimigo. Que nós possamos ser um povo que busca e que vive a verdade, guardando os mandamentos de Deus através da fé, uma fé viva em Cristo, E isso só é possível se Jesus habitar realmente em nosso coração. Que a verdade de Deus continue a guiar a nossa vida, a sua vida, a nos libertar à medida que nos preparamos para enfrentar os desafios dos últimos dias, enquanto aguardamos com esperança o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus fortaleça a sua fé e a sua esperança. Hoje nós somos convidados a refletir sobre a continuidade da reforma protestante, mas em nossos tempos, e sobre a importância de permanecermos fiéis à verdade da Palavra de Deus. Como nos tempos dos reformadores, nós somos chamados hoje a ter a Bíblia como o nosso único guia. Somos chamados a olhar para Cristo como nossa fonte, única fonte de salvação, e a depender do Espírito Santo como nossa única força. Tudo isso mantendo viva a esperança na volta de Jesus. Imagine-se como parte de um movimento divinamente inspirado, que busca resgatar verdades esquecidas e obscurecidas pelo erro e pela tradição que se infiltraram na religião, no cristianismo. Essa busca nos leva a abraçar os mandamentos de Deus, o sábado bíblico, a compartilhar essa verdade com o mundo antes do retorno de Jesus. Pense na imagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, anunciando mensagens cruciais para toda a humanidade.
Eles são acompanhados por um quarto anjo em Apocalipse 18. Leia lá com atenção. Esse quarto anjo traz grande poder e autoridade, iluminando a terra com a glória de Deus. Juntos, eles representam a força do Evangelho e o chamado final de Deus para a humanidade. Considere o significado da palavra autoridade no contexto da Bíblia. Jesus concedeu aos discípulos autoridade sobre os principados e poderes do mal, os enviou com poder divino para que eles fossem vitoriosos na batalha entre o bem e o mal. A verdadeira autoridade vem de Deus e deve ser a nossa referência em todos os momentos da nossa vida. Então, reflita sobre essa pergunta: qual autoridade você escolhe seguir cada dia na sua vida? A de Deus ou a sua própria autoridade? A do poder da besta do Apocalipse, poder antagônico a Deus, ou de outra pessoa? Lembre-se de que permanecer fiel à autoridade divina e seguir os passos dos reformadores é fundamental para enfrentar os desafios dos últimos dias. Faça uma escolha consciente e pessoal para buscar a Deus e a sua verdade. Permita que essa decisão guie cada aspecto da sua vida, que a continuidade da reforma comece no meu coração e no seu coração. E isso se reflita em nossas ações na medida em que caminhamos na luz da verdade e compartilhamos essa luz com outras pessoas. A verdade está apresentada na Palavra de Deus. Hoje vamos refletir sobre a glória de Deus que enche a terra e como ela se relaciona com o grande conflito entre o bem e o mal. Esse conflito é, em essência, uma disputa sobre a honra e a reputação de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. O inimigo tenta convencer-nos de que Deus é injusto e que a sua lei restringe a nossa liberdade e a nossa alegria. Porém, a vida, morte e ressurreição de Jesus revelaram a verdade sobre o caráter de Deus. Deus não é um Deus tirano, Deus é um Deus amoroso e justo. E quando experimentamos o amor transformador de Deus, nós somos chamados a refletir esse amor em nosso próprio caráter e assim revelar a glória de Deus ao mundo. Lembra quando a gente mencionou, quando Moisés pediu a Deus para ver a sua glória, conforme está lá em Êxodo 33, e Deus revelou a sua glória, mostrou o seu amor, a sua misericórdia. A glória de Deus é o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Não é algo como uma luz física que brilha ou coisa do tipo. Quando a nossa vida for transformada pelo amor de Deus, a terra será iluminada pelo caráter divino. Somos nós refletindo o caráter de Deus. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14 é um convite a temer a Deus e a dar glória a Deus. Isso significa permitir que a justiça de Cristo brilhe através de nós, em vez de buscar a nossa própria glória. Ellen White escreve que a justificação pela fé é a obra de Deus que coloca a nossa glória no pó e faz de nós o que não podemos fazer sozinhos. Entendeu? Portanto, que a nossa oração seja para que Deus transforme o nosso coração, a nossa mente, preenchendo-nos com o seu amor e a sua graça. Que nós possamos dar glória a Deus em tudo o que fazemos. E que através da nossa vida, a nossa vida transformada, a terra possa ser iluminada pela glória de Deus. A lição de hoje nos convida a refletir sobre a importância do cordeiro que foi morto. Essa é uma imagem central e poderosa presente no livro do Apocalipse. Este símbolo do cordeiro nos leva ao coração da nossa fé e da nossa missão como cristãos. Chama-nos a prestar atenção ao amor e ao sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto. O Apocalipse está repleto de símbolos e imagens impressionantes, como as bestas aparentemente perigosas, os dragões guerreiros, anjos voando no céu. No entanto, é a figura do Cordeiro que foi morto, representando Jesus Cristo crucificado, que deve capturar a nossa atenção no livro do Apocalipse e deve se tornar o foco principal da nossa fé. Não estamos aqui porque estamos fugindo da besta, estamos aqui porque estamos buscando a Jesus. Jesus é a personificação do amor de Deus
né, da salvação de Deus para a humanidade. Imagine essa cena. Em meio ao mundo turbulento, caótico, o Cordeiro que foi morto emerge como um farol de esperança e amor. A presença dele nos convida a reconsiderar as nossas prioridades, né, e nos impulsiona a viver a nossa vida de maneira transformada pelo amor de Deus. Ao colocar o Cordeiro no centro das nossas doutrinas, da nossa igreja, das nossas pregações, das nossas orações, daquilo que cantamos, dos estudos bíblicos, nós seremos constantemente lembrados do amor sacrificial de Deus por cada um de nós e da promessa de que um dia estaremos unidos a Ele para sempre. Focalizar o Cordeiro morto é crucial em nossa mensagem aos outros e em nossa vida pessoal. Quando nos voltamos para a figura do Cordeiro que foi morto, o nosso coração será preenchido, né, com uma profunda gratidão pelo amor de Deus e pelo sacrifício de Jesus por nós. Essa compreensão deve nos motivar a viver uma vida transformada, repleta de amor e de compaixão pelas outras pessoas, assim como Jesus demonstrou em sua própria vida quando passou aqui pela terra. Então, meu amigo, minha amiga, hoje eu faço um apelo direto ao seu coração. Permita que o amor e o sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto, transformem a sua vida. Coloque Jesus no centro de sua existência e experimente a paz, a esperança e a alegria que vem de viver em comunhão com Ele. E quando você fizer isso, você não apenas encontrará força e propósito para a sua própria jornada, mas também se tornará um farol de esperança para aquelas pessoas que estão à sua volta. Espero que você aceite o desafio de colocar o Cordeiro que foi morto no centro da sua fé e da sua missão e que a sua vida seja um testemunho poderoso do amor redentor de Jesus Cristo. Juntos, nós poderemos iluminar o mundo com a glória de Deus e fazer a diferença na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta. Sexta-feira, estudo adicional. Neste mundo turbulento e repleto de incertezas, nós somos chamados a levar a mensagem do céu a todos os cantos da terra. Essa tarefa nos foi confiada por Deus e é essa a nossa missão aqui nesse mundo. Nós não estamos aqui apenas para buscar a nossa própria salvação, mas muito mais do que isso, estamos aqui como instrumentos de Deus para sermos portadores da salvação para as outras pessoas. Ellen White afirma que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Isso está no livro Evangelismo, página 190. O que isso significa? Isso significa que o núcleo da mensagem que nós compartilhamos é a salvação oferecida por Jesus Cristo. A fé em Jesus e na justiça que Ele nos concede é o que nos capacita a viver uma vida transformada, né? Nos capacita a sermos testemunhas do seu amor. Outro ponto que eu quero comentar aqui nessa nossa recapitulação é o seguinte: leia Apocalipse 14, 12. Qual é a diferença entre guardar os mandamentos e o legalismo? Quando a obediência se torna legalismo? Alguém que não guarda os mandamentos pode ser legalista? A resposta é: guardar os mandamentos é uma expressão de nosso amor e nossa gratidão a Deus por sua graça e misericórdia. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, e sim porque fomos salvos. Legalismo, por outro lado, é a crença de que nós podemos ganhar a salvação por meio de nossos próprios esforços e por meio da nossa obediência à lei de Deus. A obediência se torna legalismo quando nos concentramos em nossas próprias ações, em vez de confiar na graça de Jesus. Curiosamente, alguém que não guarda os mandamentos também pode ser legalista, se acredita que suas ações ou regras próprias podem garantir a salvação. Essa tentativa de troca com Deus, isso é o legalismo. Outro ponto que eu quero destacar: nós somos criticados quando falamos sobre as bestas mencionadas no Apocalipse, os avisos terríveis do Apocalipse. Deveríamos esconder uma parte importante da verdade só para não sermos criticados pelas pessoas? Que resposta você tem para isso? Eu sugiro o seguinte: não devemos esconder partes importantes da verdade. Em vez disso, devemos enfatizar o amor, a graça e a redenção oferecidos por Jesus Cristo
enquanto conscientemente compartilhamos as advertências proféticas. O erro não está em mostrar a verdade, o erro está em querer usar a verdade para amedrontar as pessoas. E essa não é a função da Bíblia. A verdade deve ser apresentada de uma perspectiva de amor, de misericórdia, como um instrumento de libertação e não de ameaça. Outro ponto para consideração. Que acontecimentos mundiais poderiam conduzir aos eventos finais? A gente está sempre olhando as coisas acontecerem e tentando identificar cumprimentos proféticos em tudo. Como ter o equilíbrio entre estar ciente dos tempos em que vivemos e não ser pego em especulações infrutíferas sobre o que ainda não nos foi revelado? Bem, para manter esse equilíbrio, né, entre estar consciente da realidade que vivemos hoje, da urgência dos tempos, né, e ao mesmo tempo não nos envolvermos em especulações sensacionalistas, né, devemos nos concentrar em conhecer a palavra de Deus, né, e cultivar um relacionamento pessoal com Jesus. Só assim seremos capazes de discernir eventos mundiais à luz das profecias bíblicas, né, e permanecer firmes em nossa fé sem nos distrairmos com teorias que não têm fundamento bíblico. Essa tendência de ver em tudo um cumprimento profético e fazer uma abordagem constantemente sensacionalista. Muito cuidado com isso. Muito bem, por aqui terminamos a lição desta semana e deste trimestre. Espero você amanhã para a gente continuar ou para a gente começar uma nova lição. Um grande abraço, até amanhã.